Peço que você se coloque no seu lugar, sentado. Prepare o teu coração, porque a mensagem ela é viva, ela é eficaz. Independente do texto, se ele é a Bíblia que está sendo apregoada, ela é poderosa, ela é eficaz. Mas depende de nós. Qual é a nossa condição de receber? Por isso nós oramos, por isso nós pedimos, Senhor, faz conforme o teu querer. Livra de qualquer interferência do mal que possa haver no mundo espiritual e no mundo natural. Ao nosso respeito, o Senhor dá ordem aos anjos dele. Creia nisso. Nós temos diversas manifestações de anjos no Novo Testamento. Nós sabemos que isso é uma verdade. E nós reconhecemos a atuação dos anjos nesse lugar. E o Espírito Santo tem toda a liberdade para ministrar a minha vida e a tua vida. Amém? Apesar de nós e a despeito de nós, que Ele possa realizar essa obra maravilhosa. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu entrego a Ti esta reunião, essa mensagem, esta palavra. Entrego esse ambiente, Pai, este prédio, aquilo que está sendo anunciado, que é o Evangelho, que é a mensagem que ouvimos de Ti, que estudamos na Tua palavra, mas que ela se torne vida nesse momento. Que ela se torne, meu Deus, a medida necessária para entendermos os Teus propósitos que estamos vivendo hoje. Perdoa as nossas iniquidades, a nossa mente, do nosso coração, a nossa voluntariedade, Pai, em relação ao mundo. Tudo aquilo que estamos expostos, somos contaminados. Eu peço agora, Pai, lava-nos mais uma vez. Leva-nos nesse ambiente de aprendizado, de alimento, da força que vem de Ti, Pai. Cerca com os Teus exércitos, cobre com o sangue do Cordeiro os 4 cantos desse ambiente, onde essa mensagem é anunciada através dos DVDs e dos CDs. Em nome de Jesus, eu peço a Tua intervenção. Usa a minha vida por causa da Tua misericórdia, do Teu amor a este povo. Perdoa os meus pecados, minhas iniquidades. Lava-me, Senhor, e adequa-me como uma simples ferramenta e instrumento nas Tuas mãos. Habilita-me, Espírito Santo, para ministrar aquilo que está no coração do Pai, eu peço. E intervém nesse processo. Que as mentes e os corações sejam rendidos a Ti. E que possamos sair daqui, Pai, transformados pela Tua palavra. Fala conosco, assim oramos como igreja e proibimos o mal agora. Toda interferência no mundo espiritual, do nosso adversário, os seus demônios. Toda atuação em dimensões espirituais para bloquear, para impedir, para transgredir, para anular o efeito da mensagem, a semente lançada, seja quebrada agora em nome de Jesus, e que o Senhor seja exaltado, assim oramos em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é digno, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus capítulo 26, verso 20. Livro de Mateus capítulo 26, verso 20. Se tiver sem Bíblia, leia junto com a pessoa ao seu lado. Ou se você estiver lendo por algum aplicativo, pelo smartphone ou por algum tablet, coloque em módulo avião para que o seu coração permaneça no módulo trono de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saiu para o monte das oliveiras. Até aí por enquanto. Aqui é o momento do desfecho do ministério de Jesus para aquilo que era o final, para aquele que é conhecido como a paixão de Cristo. Momento para aquilo que ele foi revelado pelo Pai, para a reconciliação, para a restauração e remissão da humanidade. Mas esse era um momento tenso, porque a partir desse momento, o discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus seria mais incisivo,
a respeito da sua morte. Amém, queridos? Estão comigo? Nós vemos que a pressão que era exercida nesse momento final era uma pressão diferente. Eu creio que muitos de nós aqui estamos vivendo pressão, porque as pressões são cíclicas. Pressão é uma palavra que significa força que é exercida sobre alguma coisa. Pode também indicar o ato de comprimir, pressionar. Também corresponde a uma grandeza do contexto da física. Mas no sentido figurado, é quando algo exerce pressão sobre alguém, ou alguém que influencia ou força uma pessoa a fazer uma determinada coisa. Uma pressão. Todos nós temos pressões diárias. Pressões. No ministério, na família, na saúde, finanças, trabalho. Nós temos a pressão. E o que fazemos? Porque eu gostaria de orar, Pai, tira toda a pressão. Se Deus tira toda a pressão que você recebe, sabe o que você vai virar? Uma gelatina em processo de derretimento. Você sabia que sem pressão o carro não anda? Sem pressão não vem som. Sem pressão você não respira. Tenta respirar sem pressão. Inspira. Inspira aí. Segura. O que formou? Uma pressão. Agora solta. Pergunta para quem está do seu lado. Estou com bafo. Pressão, querido. Pressão. O que eu tenho que fazer, pastor, no momento de pressão? O que você não pode perder é a sua determinação. Porque a pressão ela pode te desestabilizar. Jesus, quando era pressionado, ele não perdia a sua determinação. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive pressões diárias, cíclicas, não pode perder sua determinação. Por quê, queridos? Só assim eu chego onde Deus me chamou para chegar. É onde Deus quer levar cada um de nós para mais unção. A pressão faz isso com a gente. Se você não souber lidar com as resistências, com as pressões, você não chega onde Deus tem como um plano para a tua vida, em todas as áreas que te envolvem. Deus prepara cenários, ambientes, para que eu e você recebamos uma nova unção. Aquilo que eu preciso viver está ligado à pressão que eu recebo, tanto a favor como contrária. Quanto mais realizações o ministério tem, quanto mais realizações um homem tem na sua responsabilidade, mais pressões ele enfrenta. Eu me lembro quando eu era um simples propagandista. Era uma coisa, a minha pressão era o quê? Visitar médico. Visitava médico, visitava hospitais, hospital militar, hospital, clínica consorciado. Visitava, porque a pressão que eu recebia do meu gerente era o quê? Número de visitação, Alexandre. E não pode ser uma visitação mentirosa. Quando eu era um vendedor, eu tinha uma pressão do quê? De venda. Quanto você vendeu de sorvete em tal região, era assim. Mas aí você muda de posição, Deus te abençoa, você vai para um novo nível, você começa a fazer gestão de pessoas, se torna um responsável por uma região. Não mais depende só de você, mas você depende de outros. E a pressão vem e aumenta, os desafios são maiores. Conheço um amigo meu que é gaúcho, hoje ele é presidente de uma multinacional na África do Sul. E quando ele estava crescendo, uma amizade que a gente nutria, ele fala: Alexandre, é interessante, porque quanto mais você sobe, mais rápidas são as decisões e mais frias são as decisões. Numa estrutura, não quero secularizar o discurso, amém, queridos? Mas estou explicando para você o contexto da pressão que todos nós recebemos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus recebe. E quanto mais responsabilidade, maior o nível de pressão eu enfrento. Enquanto eu era apenas uma ovelha frequentando uma igreja, qual era a pressão que eu tinha? A pressão que eu tinha é de entender a palavra, me posicionar. Quando eu estava na minha casa, com a minha família, com a minha mãe, respeitar, honrar. Fui aprendendo a santificação, fugir da aparência do mal. Isso era a pressão que eu recebia. Mas eu me torno um obreiro, começo a botar a mão no arado, a responsabilidade muda. E aí Deus designa você para cuidar de uma célula, uma responsabilidade, evangelizar, ministrar louvor, não importa. Você começa a ter responsabilidade. Vai fazer o primeiro evento, Alexandre. Meu pai, que pressão para que tudo dê certo, para que a gente honre as pessoas, para que as pessoas fiquem bem, para que o propósito do evento se cumpra. Pressão. Está solteiro,
está andando, mas conhece uma moça, quero me casar. O que acontece? Pressão. Poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso atingir um planejamento para poder casar, porque eu preciso oferecer uma coisa para essa moça, alguma estrutura. Não vou tirar ela da casa do pai e da mãe para não oferecer nada. Então você tem responsabilidade. O filho nasce, o que ele vai comer? Pressão. Vocês estão comigo? Quanto mais o ministério, líderes, os pastores que ouvem, assistem essa mensagem, quanto mais realização o ministério tem, mais pressão ele enfrenta. Quanto mais avança, mais cresce e se mantém fiel a Deus, ele vira um problema para o inferno. Porque o problema, querido, é quando você é fiel a Deus, é quando você é íntegro com Deus. Porque aquele que não é íntegro, aquele que não tem caráter, aquele que não leva a sério, ele não é problema para o inferno. Mas aquele que leva a sério se torna um problema para o inferno. O empresário que se posiciona se torna um problema para o inferno. Aí que o inimigo, que é afetado, faz um esforço terrível para resistir esse filho de Deus. Quando Jesus foi pressionado, ele teve determinação, ele fala, para trás de mim, Satanás. Ele vence Satanás no deserto. Satanás sabia que ele era um problema e foi resisti-lo já no início. E é debaixo dessa pressão que o inimigo tenta me derrubar. Ele me resiste para que eu caia, para que eu desista. É nessa pressão que ele entra para tentar me entristecer, para me deprimir, porque a tempestade ela surge e ela desestabiliza, pode desestabilizar a fé daquele que Deus tem um propósito. O que você tem sentido nessa pressão ultimamente? Esses dias eu recebi uma mensagem, pastor, minha vontade é entregar tudo. Eu falei, está na pressão, está na pressão. E eu tive que lembrar esse guerreiro do Senhor, o que aconteceu na vida dele nos últimos 2 meses. Tudo que Deus fez. E você acha que quando você muda de nível, o adversário é aquele faixa azul? Não, querido, Deus não, mas a própria circunstância, e às vezes propósito divino, coloca faixa marrom. A luta é outra. Não é só bater no pó do saco não, você vai fazer luva. Você vai fazer combate direcionado. Ah tá, se um combatente no militar legitimamente, você acha que o general dele vai chamar ele para um combate? Você é frouxo, não vai para uma missão. Você manda um frouxo para a guerra? Não, eu mando um guerreiro bom, um guerreiro provado. É na pressão que você vê a pessoa. É na pressão que Deus começa a olhar o teu caráter, a tua disposição, a tua integridade. Tem sentido pressão? Jesus chamou a gente para viver exatamente isso. Viver pressão. No mundo tereis aflições. O que é uma aflição? É uma batalha, uma guerra que eu estou sentindo, é um aperto, é uma angústia. Pô, antigamente eu lutava com um leão, hoje eu luto com um gigante. Pô, já aprendi, já sei combater um gigante, agora é exército. Mas agora não é mais exército, são reis que me cercam. Não, daqui a pouco é minha própria casa que me cerca. São pressões. E se você vive a direção do Espírito Santo de uma forma prática, você vai ter batalha. A caminhada na fé gera batalha. Você gera batalha quando você decide viver pela santidade, pelo que é certo, viver pelo reino. Você passa a ser desacreditado por muitos. Uma das pessoas mais odiadas na Bíblia se chama Moisés, porque ele decidiu não ser político, mas servir a Deus. E quando ele decide servir a Deus, ele incomoda quem? Incomoda os religiosos, incomoda aqueles que não, os invejosos. Você começa a incomodar quando você está vivendo o propósito de Deus. E a batalha vem. Só que nós somos chamados e nós somos forjados na pressão. Ainda que em alguns momentos essas pressões são contraditórias, porque eu plantei coisas boas, porque eu colho coisas ruins, pastor. Você não sabe esse processo de pressão aonde vai te levar. Eu não tenho escolha se eu vivo pela fé. Porque eu vivi momentos que eu plantei coisas boas e colhi coisas ruins, eu não fiz isso. A questão está como termina, queridos. E ainda não é o fim. E ali na frente nós vamos olhar para trás e vai, uau, aquilo que não fazia sentido na minha vida hoje faz, meu coração é outro. Pressão externa, pressão espiritual, pressão pessoal. Sem ela, eu não serei quem Deus deseja e me chama para ser. Aqueles que desistiram, passar pelo processo da pressão, ficaram do lado do caminho, queridos. Dimas, amando o presente século, deixou-me, dizia Paulo. Não aguentou a pressão no ministério, não? Demas.
Não aguentou? Falou em santidade, vazou da igreja? Chamou para um curso de líder, não me leva a mão não. Por quê? Sabe que é sério? Você sabe que teu nome começa a ser mais conhecido no inferno? Sabe que o score para te matar aumenta no inferno? A recompensa no inferno é maior? Muito maior a recompensa no céu, que Deus se levanta para ver você, querido. Você foi chamado para esse tempo, vai viver a pressão. Nós vamos ter que lidar com a pressão, guerreiro. Empresário, você vai ter que lidar com a pressão. É nessa hora que a gente tem que ver a diferença de quem é e quem não é de Deus. E Jesus, antes de ser crucificado, ele participa da ceia. Ele ora pelos discípulos. Ele denuncia o traidor. Ele lava os pés dos discípulos. Ele ensina. Eles cantam um hino. Ele segue para o Jardim das Oliveiras, onde ele sofre pressão. Vai ao Getsemane. A prensa. Lugar da prensa. A maior prova de Jesus foi no lugar da prensa, onde a pressão final ele teve que enfrentar. É interessante que a primeira pressão que o homem, a criatura sofreu, foi no jardim, mas o jardim do Éden. E naquela pressão ele cedeu à tentação, ele comeu do fruto, ele desobedeceu a Deus. E ali ele cai. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré, ele enfrenta a pressão com os olhos na vitória que lhe estava proposto. A morte que tiraria o pecado do mundo, a ressurreição. E o segundo Adão pisou na cabeça da serpente. Pode aplaudir, porque ele é digno. Como é que Jesus passa a pressão? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Está falando da pressão que Jesus sofreu. Está falando do momento como Jesus teve que lidar com essa circunstância. Pressão. O pecado que me pressiona. A pressão que me cerca. Eu tenho que deixar esse embaraço. Correr com paciência, correr com determinação. Sabe qual é a palavra para muitos de nós aqui? Disciplina. Uma disciplina santa, assim, não algo religioso, algo frio, mas uma disciplina santa. Eu vou colocar 3 tipos de despertador, pastor. O primeiro começa às 5, às 6, às 7. Eu antes do trabalho, eu não saio de casa sem ler a Bíblia. Uma determinação. Não espera segunda-feira para começar seu regime, não. Começa agora, negão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para academia. Põe uma alpargata no pé e vai trotar que nem um louco. Começa com 2 quilômetros, com 5, daqui a pouco você está fazendo ultramaratona. Pastor Digão fez uma lá. 100 quilômetros, 22 horas correndo. E não era nenhum atleta não, foi desenvolvendo, foi tendo determinação. É a mente. Eu vou buscar meu Senhor, eu vou levar a sério, eu vou me converter. Ah, mas a minha casa vai me impressionar. Ah, mas as pessoas vão falar, meu emprego vai falar, vão tirar onda da minha cara. Não estou nem aí, cara, eu decidi, eu vou levar a sério. E nesse capítulo 12 de Hebreus fala o quê? Fala de uma exortação sobre a perseverança no meio de uma provação, de uma pressão. No exemplo de Cristo, porque ele sabia o que estava proposto. Por que ele suporta? Porque ele sabia o que está proposto. Ei, o evangelho já foi anunciado para a grande maioria de vocês. Você já sabe o que está proposto, que é a eternidade. Então suporta a pressão de hoje, negão. Jesus contando aos discípulos sobre a tristeza de morte que estava sobre ele. Nesse ambiente aqui do Getsemane. Tristeza, um abatimento. Em nenhum momento na trajetória de Jesus a gente vê um traço de depressão, um desânimo, uma tristeza. Ao contrário, Jesus sempre foi alegre. A alegria do Senhor é a força dele.
Você percebe Jesus enfrentando lutas, mas nunca perdia a paz. Porque na verdade a paz é uma herança. Ele é o príncipe da paz, a paz é uma pessoa. Você recebe isso como herança. Deixo-vos a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Jesus dá a paz que você precisa para enfrentar uma pressão. Pastor, eu tenho uma reunião amanhã. Uau! Vai debaixo dessa palavra, vai com foco em Jesus, recebe paz, encara esse gigante. Estava na marcha para Jesus ontem, tudo errado. O caminhão não apareceu, foi aparecer 3 da tarde. 3 da tarde tinha que sair a marcha. A pastora Valéria preocupada, a gente orou, muitas vezes clamou, Senhor, dá graça aos meninos, que dê tudo certo. Só que chega uma hora e está marchando, fica na pressão. Eu entrego nas tuas mãos, o Senhor é exaltado com esse carro, com a banda que vai tocar nesse carro. Recebe, Senhor, nas tuas mãos e decidi marchar. Se eu volto lá, fico correndo no carro, arrumo uma briga com a organização, espera aí que o carro não está vindo. Não, Deus, o Senhor está no controle, o Senhor vai dar sabedoria aos meninos, eles vão chegar na hora certa. O que aconteceu? A marcha foi, o caminhão foi tendo problema desde a saída até a chegada. Mas o que aconteceu com esse caminhão que nós alugamos? Eles tiveram que desviar de um trecho e andar em todo o centro da cidade. Pegaram umas marchas, pegaram Feira do Livro, adorando ao Senhor, manifestando a glória de Deus. E no final chamei o evangelismo, chamei o Alexandre, prepara a galera, posicionou bem da frente, acabou o palco. Quando encerrou tudo, nós começamos. E ali começou a evangelizar um monte de maluco que passou naquela Glênio Pérez. E o Senhor foi exaltado. Uma pressão, é pressão, queridos, é pressão. Mas Deus está no controle. Deus nunca saiu do controle. Essa herança que é a paz, ele tinha o direito de passar para os discípulos, ele passou para os discípulos. E tudo que nós vemos no Getsemane difere de todas as experiências que Jesus teve. Ali nós vemos um Jesus perdido. Ali nós vemos um Jesus contando para os discípulos a sua tristeza de morte. Ali nós vemos que ele estava debaixo de uma pressão. Era o momento da fragilidade de Jesus. Era um inimigo diferente que ele enfrentava ali. Aquele fenômeno que ocorreu com Jesus, debaixo desse momento de dor, de angústia, de uma ameaça sobremaneira forte, o estresse tão elevado que os vasos sanguíneos da corrente se misturam, eles passam por um processo de rompimento, de tanta pressão que recebe, se misturam com a transpiração. Por isso que a gente fala, ele transpirou sangue, ele suou sangue, um evento extremamente raro. Olha o nível, era muita pressão, mais que a nossa. O que foi tão pesado para chegar nessa pressão? Por que Jesus estava tão angustiado? O que moveu Jesus nesse estresse, nessa angústia tão pesada como ele viveu no Getsemane? Por que ele orou daquele jeito? Qual era o medo? Qual era o estresse que ele estava enfrentando? Será que foi dor? Será que é por causa da dor que ele sentiu isso? Será que foi por causa do diabo de novo? Mas ele tinha resistido o diabo no deserto. Ele avisou os discípulos, agora não vou falar mais nada para vocês, porque é chegado o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Ele avisou os discípulos. Ele ensinou. Será que foi a calúnia? Porque a calúnia pressiona muitas pessoas. Uma pessoa começa sendo caluniada. Jesus foi chamado de Beelzebu. Jesus foi alvo de inveja contínua dos religiosos. Jesus foi alvo de muita calúnia. Eles planejavam como matar ele. O primeiro discurso de Jesus, ele já é rejeitado, já tentam precipitar, o monte da precipitação, está lá em Jerusalém, no norte da Galileia, de Israel, na Galileia. Ele é precipitado, tentaram jogar ele para baixo. O nível de rejeição que ele enfrentava era altíssimo. Você que tem luta com rejeição, raiz fragilizada no teu coração de rejeição, se diz não, ninguém te ama. Porque meu líder de célula não vai na minha casa. Porque ninguém me dá um abraço. Meu pastor nunca me ligou. Se você ficar nesse nívelzinho aí, querido, na primeira pressão você desmonta, desvia, começa a adorar quem? Será que era isso que Jesus tinha medo naquele momento? Será que era isso que pressionava ele? Será que era a perseguição que ele sofria? Será que era a injustiça que ele recebeu sobre sua carne? Tanta injustiça no peito. Algumas pessoas falam, não, o que ele sofreu naquele momento foi uma pressão de morte. Mas ele sabia desde o início que foi para aquele momento que ele foi designado pelo Pai. Pedro ainda resiste, ele de modo algum eu te deixarei. Se for necessário eu morro contigo. Ele fala,
Para trás de mim, Satanás, você cogita das coisas do homem, você não cogita das coisas de Deus. Me serve de escândalo, me serve de tropeço. Você está se opondo àquilo que é o propósito de Deus. Ele sabia que era necessário morrer. Chega um determinado momento do discurso de Jesus que ele fala abertamente: eu vou ter que morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Será que no inferno tem que enfrentar o inferno, os anjos caídos? Será que era o pecado, o peso do pecado? Imagina o pecado de toda a humanidade em 3 horas de sofrimento condensado. Será que foi isso que ele sofreu? Será que foi essa pressão que ele recebeu? O que essa passagem ensina para nós? Jesus, ele sempre enfrentou. Até mesmo ele anunciou a necessidade da obra que Deus havia dado, a missão como Messias, como Salvador, que trouxe a reconciliação entre os homens e Deus. Mas o que nos ensina aqui? Nós não precisamos ter medo de nada. Tem gente com medo do gerente do banco, tem gente com medo da esposa que descubra não sei o que. Ei, vem para a luz. Tem gente que está com medo de confessar pecado e ficar um tempo recebendo, se alimentar, porque tem medo de banco. Tem medo de anunciar diante de Deus: eu sou uma farsa, Deus, perdoa os meus pecados, porque eu só servi aqui para superficialidade. Eu usei com uma máscara há tantos anos, pastor, debaixo de um manto religioso. Tem medo, cara. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo da enfermidade, das perseguições. Nós vamos ter que enfrentar. Deixa eu explicar uma coisa: você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que enfrentar a perseguição, a dor. Você vai ter que enfrentar a enfermidade, a morte. Não tem como escapar. O professor, ele vai lutar. Quando ele luta, ele fala: Alexandre, eu te falo bem a real. Quando eu entro no octógono, ali cai minha ficha. Eu falo: meu, o que eu estou fazendo aqui? Ele vê um adversário tão bem preparado, e muitas vezes até tecnicamente talvez superior, ou fisicamente superior. Sabe o que ele faz? Só tem um jeito de sair daqui: vitorioso. Eu não vou apanhar. Ei, nós estamos muitas vezes num ambiente com um adversário. O que você vai fazer? Vai bloquear? Amigo, eu aprendi uma coisa com o meu pastor lá atrás: bate muito para apanhar pouco. Ah, não, o que essa circunstância faz com você? Te acua? Ah, você está dizendo então que vai fazer isso? Quem é o teu Deus? Que tipo de aliança você tem com Ele? Onde Ele está na sua vida? Essa é a diferença de um cara que entra numa luta. Não, eu vou sentindo. Se você não tem relacionamento, isso te abate. Existem fases, queridos. Tem fases intensas de pressão. Isso é fato. Mas tem um refrigério. Só que eu não vou me afetar por isso. Amém? Jesus nunca deixou de ser abatido, amedrontado. Ele sabia qual era o propósito divino, que incluía a pressão. Eu vou ser perseguido, eu vou enfrentar pressão, vou estar próximo da morte. Eu posso ser um mártir para a minha geração, que vai ser a maior honra. Nós vemos aquele vídeo, aquelas fotos do pastor iraniano, que antes de ser enforcado, ele sorria. Sabe por quê? Ele sabia o que aguardava ele. Ele sabia o que estava proposto. O cenário está pronto, igreja. Precisamos ser avisados, porque andar com Jesus Cristo vai custar para a gente. Andar com Jesus Cristo vai causar perseguição, vai causar escândalo, vai causar ódio. O cenário está pronto da perseguição. O cenário está pronto. E vem por estruturas políticas e por estruturas religiosas, que já estão sendo preparadas há décadas para que a coisa aconteça como está acontecendo. E você se posicionar dizendo que é certo, que é errado, segundo aquilo que você crê, é motivo de muita pressão. Vão pedir para você negociar. Sentir pressão política aqui, cara. Pressão política. Um deputado já ligando para candidato, já botando o telefone: veja bem, esse irmão é muito bom. Deixa eu te falar, negão, quando eu ver um filho que eu possa confiar, eu ponho meu nome em cima. Mas enquanto não ver, não
minha posição é discreta, minha posição é neutra, e pode pular aqui na frente, que eu tenho uns 50 presbíteros para me proteger aqui. Não vai acessar, meu, não adianta querer se puleirar aqui dentro. Não tem puleiro político aqui dentro, só se levanta se tiver propósito. Se Deus falar, se não falar, fica de carinha feia, meu irmão. Não vou negociar com você. Eu não tenho interesse, eu não quero emprego. Eu estou aqui porque eu tenho uma chamada, eu sei em quem eu creio. Aquele que me chamou é fiel. Não vou negociar, não preciso de título. Amém? Pressão. Vai ter fase, querido, que a pressão vai aumentar. Jesus nunca deixou ser abatido, amedrontado. Eu vou ser perseguido, eu vou enfrentar essa pressão, eu vou ter que aprender. Ei, você precisa aprender a viver mais olhando para a eternidade, que inclui passagem pela morte. Por quê? Porque ser martirizado, pastor, é uma honra. Porque em Cristo, a morte não é problema. Em Cristo Jesus, a morte não é problema. Sabe qual é o problema do inferno com o evangelho? É que cristão verdadeiro nunca teve medo de morrer, porque sabe que morrer é lucro. Filipenses 1,18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso eu me regozijo, e me regozijarei ainda, porque eu sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, então não sei o que eu devo escolher, de ambos os lados estou apertado, tanto o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Paulo preso do Senhor Jesus em Roma, escrevendo isso, e a morte dele era próxima. Ele sabia o que estava acontecendo. Todos nós aqui estamos sob pressão, igreja. O que difere de um para o outro é a intensidade. Mas o fato é que eu só posso lidar com ela com os olhos fixos em Jesus. Não tem como fazer uma oração para acabar a tua pressão. Não tem como orar para acrescentar a tua fé, para lidar com o teu processo que é teu. Só assim eu não sou abalado. Com os olhos fixos em Jesus. O Salmo 66, verso 8 diz assim: bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados nossos pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. Todo o processo do lapidar de Deus, ainda que a gente aparenta ser um carvãozinho, tem um objetivo: descobrir o diamante que está em nós. Sabe o que difere um carvão de um diamante? A pressão que um recebe e resiste, e o outro não. Você usa carvão direto toda semana para fazer churrasco. Sabia que tem carvão que não é carvão? Tem carvão que é diamante? Mas é a pressão que ele recebe, é a pressão que ele resiste. Vai formando dele capacidade, substâncias, toda uma estrutura mineral que é forjada, e nessa pressão que ele resiste por tantos e tantos tempos, vai mudando a característica, vai formando nele qualidade, se torna um diamante. Quer ser um diamante do Senhor? Resista à pressão. O cara que espana se torna, sabe o que? Nada. Estou falando que você tem o seu momento de se entregar, de chorar, de colocar na presença de Deus, mas a pressão não vai aliviar. Você acha que casou, acabou a luta? Porque você não tem mais tentação sexual? Amigo, casou, a pressão começa ainda maior. A pressão no dia a dia, a pressão de ser eficiente como marido, como esposa, honrar, abençoar, se proteger, não deixar cair o padrão, não permitir a sujeira entrar no leito. É pressão, querido. Você acha que a hora que você conseguiu o seu primeiro X mil reais, depois você tem que saber como lidar com isso? Na hora que você for ungido presbítero, diácono, pastor, missionário, for enviado, você acha que muda? Aumenta. As pressões são cíclicas. Nosso Deus eterno, Ele sabe como lidar com seus filhos. Ele derrama nessas pressões a sua glória, a sua graça, a unção do Espírito Santo, para nos capacitar numa pressão. Você não fica parado. A pressão faz você movimentar, amém, queridos? A nossa lição é Jesus Cristo. Como é que Ele suportou? Existem algumas lições. A primeira coisa, queridos, para lidar com as pressões,
é que no Getsemane ele chorou. Sabe o que é isso? Rendição. Aquele que o podia livrar. Nós precisamos aprender isso. Porque você precisa colocar os teus pés. Tem momentos que eu venho aqui orar, com um grupo de oração que a gente tem. Eu venho só para colocar o coração na presença de Deus e chorar. Tem momento que o nosso louvor é como a nossa oração, é como a oração de Ana. Que não saía voz, só saía um gemido, havia um clamor, havia um choro no seu ventre. E aquilo gerou coisas no mundo espiritual. Gerou Samuel. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9. Se quiser abrir, queridos. Vocês precisam meditar isso. Muito importante. Jesus Cristo. Olha o que o escritor de Hebreus relata aqui. Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele foi até aquele que podia o livrar, ele chorou, ele no Getsemane diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele chorou, a minha alma está angustiada até a morte. Na pressão você precisa aprender a se render, a não acuar, mas eu me rendo diante de Deus, e quando eu me rendo diante de Deus, eu recebo da graça, da misericórdia, da unção necessária, da direção para enfrentar essa pressão. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, é que algumas pressões nós não podemos passar sozinhos. Jesus chamou os seus mais chegados. Marcos 14, verso 33. Pode abrir. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ele entra com todo mundo, menos Judas, no Monte das Oliveiras, vai no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. Ele traz todo mundo, mas ele chama os 3 mais chegados para orar. Nós não podemos ficar sozinhos, isolamento é um perigo, por isso você tem que estar inserido numa célula. Teu líder de célula vai orar com você, pede: ora por mim nisso. Ora, eu estou angustiado, me ajuda. Você divide a carga, você divide o fardo, você divide aquele momento, é muito importante. O problema não é pedir ajuda, mas é o momento que você pede ajuda, não sabe pedir ajuda, a bomba explode, você sucumbe na pressão, e a culpa é do sistema, a culpa é da instituição, a culpa é do pastor. Não, é porque você não soube pedir, você não andou em comunhão, você na hora certa não soube pedir a oração que precisava receber. Por isso nós propomos um estilo de vida chamado célula. É onde todo mundo deve ser inserido, um relacionamento. Eu não acho. Não existe cristão avulso, querido. Não existe soldado isolado. Um soldado isolado, ele é facilmente abatido. Quando você analisa as operações táticas de toda invasão, aquele que fica para trás, ele fica vulnerável. Primeira coisa, uma das primeiras lições mais importantes de uma ação militar: anda junto. Vai apanhar, vai morrer, mas morre junto. Não deixa ninguém para trás, traz volta. O líder tem que ir na frente. O primeiro a chegar e o último a sair. Líder que abandona não é líder. Tem que andar junto. Divide. Não passa pressão sozinho. Por que eu peço para orar aqui no final alguns? Porque não consegue se apresentar. Existe uma fila, existe uma limitação. Mas nós temos uma galera aqui, líder de célula, diácono, presbítero, habilitado para ajudar você. Procura, peça ajuda, vem no NV de sexta-feira, vem nas mulheres que compartilham, tem um culto de mulheres toda última sexta-feira, e todas as sextas-feiras, temos o discipulado de segunda noite, temos as células de terça, temos reunião de casal sábado de tarde, 5 horas, amém? Temos o 20 e poucos, é a galera que se reúne, temos o Flame, que são os adolescentes de domingo à tarde, tem os cultos, tem os irmãos. Você precisa se conectar para não passar sozinho, porque diminui a pressão.
Você recebe intercessão, você recebe ajuda. E o que Jesus fez? Ele chamou os mais chegados, e até os mais chegados a pressão era tanta, a opressão era tanta que eles sucumbem orando, eles ficam prostrados dormindo. Ele volta e fala: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, porque ele precisava de oração. Vigiai, a carne é fraca, vigia, não passa uma pressão sozinho, pede oração. Eu me preocupo com pessoas que distanciam. Tudo bem, está tudo bem nada. Pessoas que só pegam a escala. Eu me preocupo com atalaias, me preocupo com zeladores, me preocupo com todos os ministros que não pegam escala, que não sentam, que não pegam culto, que não se alimentam. Sempre está tudo bem, sempre na atividade, sempre prontidão, sempre ali Brasil. E aí? Só que chega uma hora, negão, que você que é guerreiro, precisa se alimentar, precisa receber oração, precisa de amor, precisa de um abraço, precisa de uma imposição de mãos com azeite, para renovar, para tirar todo o jugo. É nos apelos que você não pode bobear. Está precisando de oração? Vem para frente, vem com fé. Amém, queridos? Mas qual era o medo de Jesus? O único medo que Jesus teve era perder a presença de Deus. Ele teve que perder a presença de Deus para enfrentar a cruz do Calvário, sozinho. Porque ele vivia em comunhão com o Pai. Por isso nada abalava Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu não estou só, o Pai está comigo. Mas no momento que ele teve que entrar naquele ambiente, ele sabia que era necessário, porque Deus não habita com a iniquidade, e as nossas iniquidades foram lançadas sobre Cristo. Ele teve que suportar tudo sozinho. E aquilo abalou Jesus. Foi aquilo que ele mais temia, de enfrentar sozinho a cruz, porque ele podia suportar todas as coisas, porque ele estava com o Pai. E o que é mais importante daquilo que nós estamos ouvindo aqui hoje? A minha comunhão com Deus. Só assim eu enfrento pressão. Eu gostaria de chamar 50 empresários com $1 bilhão para resolver todos os problemas das pessoas que eu conheço, mas isso não tira a pressão. Eu gostaria de chamar os cientistas mais expertos em ciência, em medicina, para resolver todos os problemas da enfermidade, mas isso não tira a pressão. O que tira a pressão é a presença do Pai. É assim que eu posso enfrentar. Não é como você entra no Getsemane que é importante, é como você sai do Getsemane. Jesus, ele chorou por 3 vezes, ele clamou. Ele trouxe os seus discípulos junto. Mas sabe o que acontece? Chega uma hora que ele se levanta, disse: basta, se levanta. O traidor é chegado. É chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue. Ele marcha para o propósito do Pai. Como é que ele sai do Getsemane? Com determinação de cumprir o plano que deveria cumprir. Ele vai no Getsemane. Ele clama, ele pede, mas é chegada a hora de sair do Getsemane. É chegada a hora de enfrentar a pressão. É chegada a hora de vencer a pressão. Ele sabia que era a vontade do Pai. Fecha os teus olhos. A coisa mais importante que nós podemos carregar conosco é a presença de Deus. É a única coisa que pode me ajudar na pressão. É a única coisa. A comunhão com o Pai. É na comunhão que há a diferença. É na comunhão que o Senhor se manifesta, derrama a sua bênção. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E Jesus revelou o Pai para nós, para os filhos, para os discípulos. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é interessante que ele fala da presença do Pai.
Por que a gente pode receber alívio? Porque a gente tem a revelação de Deus dentro de nós. Porque a gente sabe que a nossa momentânea tribulação, ela produz em nós um eterno peso de glória, assim como uma concha que luta com aquele grãozinho de areia, e aquele processo que vai ocorrendo dentro dela faz aquele grãozinho de areia se tornar uma pérola. Eu carrego a presença de Deus ainda com muita pressão, mas essa presença de Deus me muda, me transforma. E assim eu não sou abalado. Eu carrego a presença. Tudo que eu tenho é a presença. E é por isso que eu posso ser aliviado numa pressão. Não é que eu vou cortar o caminho da batalha, da luta. É que eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que passar pelo Getsemane. Mas se Ele estiver comigo, eu consigo. Eu só não consigo se Ele não estiver mais. A pior coisa que pode acontecer para a gente é perder a presença de Deus. Quando Davi pecou, ele só pediu para não retirar o espírito dele. Não me retira o teu espírito. Porque tudo que nós temos é a presença. A nossa história vai continuar sendo escrita. Mas eu não quero continuar escrevendo uma história paralelo àquilo que era o projeto de Deus. Porque pessoas se tornam de um vaso usado por uma simples escultura. Porque perderam a presença. E decidiram viver por si mesmos pelos métodos, pelas doutrinas humanas e não pela presença. Ainda que você esteja com uma multidão de erros, e se você vier com humildade na presença do Pai, você é perdoado. A presença dele muda a tua condição. O que você não pode perder mais é a presença. Porque é o que pode mudar a sua vida. É o que pode te ajudar a lidar com a pressão que você vai receber todos os dias. Porque eu carrego a presença, eu posso aprender a lidar com as adversidades. Porque eu carrego a presença, eu sei que o dia mal chega, e basta o dia mal, o seu próprio mal, o seu próprio dia, porque ele vai acabar. Ainda que as minhas lágrimas durem uma noite, amanhã, cedo, vem a alegria. Porque eu carrego a presença, eu sei que a misericórdia do Senhor é o motivo de eu estar de pé, não ter sido destruído. Eu não sou abalado, porque Ele me sustenta, porque eu sou seu filho. A morte, a minha última adversária, eu vou vencê-la, porque já foi determinado. Os que estão em Cristo Jesus, e quem crê nele não morre, mas vive eternamente. Eu creio nele. Eu creio no momento que eu fechar os meus olhos, eu estarei ao meu lado, onde estão os anjos do Senhor, e eu cruzo o vale da sombra da morte, vitorioso, como um guerreiro, um combatente do Senhor, que não desistiu do combate, que lutou dignamente, legitimamente. Você precisa da presença. Você só pode resistir à pressão com a presença de Deus. Nos meus momentos mais difíceis, nos momentos que eu não tinha mais palavras, não tinha mais entendimento teológico, não tinha mais filosofia de vida que poderia explicar o que eu estava vivendo, eu só não perdi uma coisa, a presença de Deus. E foi nela que eu me joguei. Foi nela que eu me coloquei de todo o meu coração. Nos momentos que eu me questiono a respeito do meu futuro, das decisões que eu preciso tomar, eu clamo: Senhor, eu só tenho a tua presença. Se não vier do céu, o homem não recebe nada. Para de balizar a tua vida e de estruturar os teus caminhos por si mesmo. Só vem pela presença. É tudo que você tem. Um homem chamado Davi, que viveu tantas pressões familiares, pressões da sua comunidade, pressões do próprio exército, que era leal no início a ele. A única coisa que ele tinha era Deus. E quando ele pecou contra Deus, foi a coisa que mais o abalou. Foi a coisa que mais o abateu. Quando ele pecou contra Deus. Pequei contra o Senhor, ele se arrependeu, ele pediu: Senhor, me perdoa, eu confesso meus pecados. E o profeta disse para ele: a tua iniquidade o Senhor passou. E ele era digno de morrer, mas porque ele carregava a presença, e o desejo dele era a presença de Deus, ele continuou ainda e terminou numa boa velhice, apesar de grandes consequências do seu pecado. De toda a pressão que Moisés sofreu, a única coisa que ele queria era a presença de Deus. E apesar de não ter entrado na promessa, Deus era com ele. E o que ele pediu: não vou sair daqui, não me tira daqui, se a tua presença não for comigo. Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Eu preciso da tua presença, Pai, para lidar com essa pressão. É dessa pressão. Eu
Eu só posso sair e vencê-la se o Senhor estiver comigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você que está pressionado, você que está debaixo de uma pressão, a presença dele te alivia. Ainda que você externamente sofra pressão, o homem interior se renova a cada dia, porque ele carrega a presença do Pai, e a presença do Pai me basta. Eu venço o inferno, eu venço o deserto, eu saio do Getsemane, eu vou ter que passar pela cruz, mas a presença dele vai comigo. Vem, Senhor. Ainda que a gente sofra pressões, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados, Senhor, se o Senhor estiver conosco, se a tua presença estiver conosco. Por isso perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, quando nós buscamos auxílio, recursos para lidar com a pressão, tudo que não é a tua presença, que nos torna ainda vazios. Nós reconhecemos isso nessa noite. Abra o teu coração, peça a presença do Pai. Eu não vou ser abalado, eu não vou ser abalado, porque a tua presença está comigo. Eu quero estar em teus átrios. Eu quero viver só pra ti. Eu quero estar em teus átrios. Eu quero viver só pra ti, Deus, e me apaixonar mais e mais, e me entregar com todo o meu coração. e me apaixonar, E me apaixonar mais e mais, e me entregar com todo o meu coração. o teu rio vai me levar sem que eu possa segurar nas margens da vida, além dos prazeres e das riquezas, onde eu possa te encontrar. O teu rio vai me levar sem que eu possa segurar nas margens da vida, além dos prazeres e das riquezas, onde eu possa te encontrar.
única coisa que você pode carregar quando o fim chegar é a presença de Deus. É a única coisa que faz a diferença na eternidade. É a tua comunhão com Deus aqui. Por isso, você que está vindo pela primeira vez, você que ouve essa palavra, você que ainda não tomou uma posição em relação à tua vida eterna, eu quero apenas apresentar para você uma proposta que há no Evangelho, que é as boas novas, porque nós todos estávamos destinados à morte, mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele nos enviou o seu Filho amado para nos abrir o caminho da reconciliação que o homem havia perdido no relacionamento com Deus no Jardim do Éden. E hoje eu posso me achegar a Ele por causa de Jesus Cristo, por causa da obra da cruz do Calvário, a obra que Jesus suportou, por toda a pressão que Ele recebeu. Ele foi até o final determinado a consumar esta obra, para que eu e você hoje tenhamos acesso. Você que nos visita, se de todo o teu coração você crê na obra da cruz do Calvário, e anuncie, confessa com os teus lábios, você é salvo, você é justificado, você é perdoado, e você tem o direito, o privilégio de viver a vida eterna ao lado do Pai. Não é apenas uma oração, não é apenas um protocolo, mas é a tua fé que se move nisso, que vai te levar a um posicionamento diário. Não apenas frequentar uma igreja, mas mudar o seu interior. E em si mesmo você não consegue. Por isso o Espírito Santo vem te ajudar. Por isso a palavra de Deus, ela foi escrita e preservada como um grande milagre nessa humanidade, porque ela poderia ter sido destruída. E ela confirma o propósito de Deus desde o início. Se você crê de todo o teu coração, se você se sente debaixo dessa pressão e não quer continuar mais, mas entregar a tua vida para aquele que pode mudar a tua condição, o único que pode mudar a tua condição é Jesus. Se você crê na sua obra, eu quero que você, com a mão no teu coração, repita assim comigo, com os seus lábios: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário se entregou por mim, a sua morte, pela minha morte, a sua vida, pela minha vida, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Eu reconheço, tu és o Filho de Deus, e a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e confesso, Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Salvador, é o meu único Salvador, é o meu único Senhor, aquele que me salvou. Eu peço perdão pelos meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida eterna. Eu me apresento diante de ti, e eu creio na sua obra, em o nome de Jesus. Você que tomou essa decisão, você que orou, você que de todo o seu coração se entregou, quero que você levante teu braço, por favor. Levante teu braço. Tem mais pessoas, porque eu quero orar por você. Você tomou essa decisão, Jesus Cristo publicamente se entregou por mim, por você. A palavra diz que aquele que não se envergonha dele, ele não se envergonhará, ele não se calará diante do Pai, ele vai te apresentar diante do Pai. Por isso eu peço agora os diáconos e as boas-vindas, venham aqui à frente, rápido. Você que tomou essa decisão, vem aqui à frente. Nós queremos te receber e orar pela tua vida, te dar um abraço. Aplauda o Senhor Jesus por cada uma dessas vidas. Vem à frente, por favor. Libere os corredores. Você que tomou essa decisão, não fique envergonhado. Vem à frente, por favor. A maior decisão da tua vida foi a maior decisão que mudou a sua existência. Por favor, vem à frente. Você que levantou o teu braço, você que fez sua oração.